Salve, salve nação! Beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo top, tudo jóia. Temos aqui um corte da imprensa falando do nosso Mengão, que está muito perto do título brasileiro. É, galera, Flamengo 1, Galo 1 e do outro lado o Palmeiras perdeu. Então, ó, cada vez mais próximo o título brasileiro. Deixa o like para ajudar. Se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para o grupo Disney ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Sport Center, direto de Lima. Pascoalito, onde está Oswaldo Pascoal? E aí a gente vai conversar também essa história de Campeonato Brasileiro. Como tá, meu amigo? Seja bem-vindo, um beijo pra você. Pascoalzinho! E não nos ouve, Oswaldo Pascoal. Então ajusta o Pascoalito lá pra gente e nós vamos bater num papo que parece que é um lugar de artesanato. Tive essa impressão. Os incas ali. Tá em Lima. Já vou pedir pra ele trazer a lembrancinha, cada uma lembrancinha de viagem. Fala aí pro Pascoal, turma. Mas vamos lá, Elton, um Flamengo que ontem jogou muito bem, né? Se você olha o empate, você imagina, puxa, arrancou um empate ali na reta final, mas não, um bom jogo desse Flamengo. O Felipe Luiz foi fazendo também a gestão do seu elenco, quando foi preciso, colocou alguns caras que ele segurou no início e viu o resultado do Palmeiras também segurar aí o título, encaminhar o título com o Flamengo. Tudo bem, ainda é possível, enfim, mas o Flamengo dependendo só de si para ficar com essa taça. A gente sabe que quando um elenco do tamanho do Flamengo ele é montado e a gente elogia tanto a profundidade, é para momentos como esses, né? De quando você chega numa reta final de temporada, você tem a possibilidade de disputar 2 títulos e é muito por conta do elenco que você tem. E porque a gente vive um futebol brasileiro que não é maratona simplesmente, é maratona com barreiras, né? É como se você disputasse uma maratona tendo que pular barreiras o tempo inteiro, porque é um calendário muito complicado. Então, se você tem um elenco extenso e com qualidade, você chega a essa reta final com fôlego, né, para esse sprint dos últimos metros, né, de 2025. É o que conseguiu o Flamengo. Mesmo por conta da entrada dos jogadores como o Bruno Henrique, o Arrascaeta no segundo tempo, já era um Flamengo competitivo no primeiro. Mas a gente tem que trazer um recorte também que o Flamengo jogou bem, o Atlético também. A gente está falando de um time que foi vice-campeão da Sul-Americana e que dominou o adversário. É claro que o resultado de derrota nos pênaltis traz a impressão de que o Atlético fracassou na temporada e, de fato, poderia ter apresentado mais. Mas nesse jogo contra o Flamengo mostrou que é um time que precisava virar a chave rapidamente, porque ainda tem, na verdade, mas tinha mais, né, chances de chegar, quem sabe, a uma fase prévia de Libertadores, sonhar com o G8, por que não? E complicou o jogo para o Flamengo. Só que o Flamengo aí teve essas duas questões. A primeira, o banco de reservas, que é muito forte, que faz o time mudar. E segundo, rememora coisas que o torcedor do Flamengo conhece muito bem. Cruzamento para a área e gol de Bruno Henrique de cabeça. Isso já aconteceu muito, né, de 2019 para cá. O Bruno Henrique é um jogador que ataca muito bem a bola pelo alto. O Danilo dá um passe espetacular e ele acaba empatando o jogo, como a gente está vendo aqui no telão. E teve chances de vencer a partida. Mas é isso, Glaucia. 6 pontos em disputa, 5 de vantagem. É questão de tempo. Eu acho que a ansiedade fica mais para a final da Conmebol Libertadores do que pelo título brasileiro, que virá pela vantagem enorme que o Flamengo tem. Segura a sua vantagem, é isso que eu queria falar, Cláudia. O Flamengo segura a sua vantagem aí com esta rodada. Certo, Oswaldo Pascoal, agora sim temos Pascoalito conosco. Ah, ele sorriu, me ouviu, sorriu. Seja bem-vindo, meu amigo, um beijo pra você. Fala aí, Pascoalzito. Tudo bem, Glaucio? Um abraço para você, um abraço para todos. Claro que a gente fica na expectativa, né, de ver o Flamengo campeão brasileiro, porque a diferença é muito pequena. Um ponto só pode significar toda uma modificação em termos de conquista ou não de um troféu tão importante como é o Campeonato Brasileiro, enfim. A gente, para falar um pouco disso, né? A gente também tem que entrelaçar aí o Palmeiras, que não conseguiu manter o resultado contra o Grêmio, uma partida que foi realizada em Porto Alegre, e a gente tem que juntar essas pontas, porque afinal de contas, os dois estarão aqui em Lima, né, para fazer a final da Libertadores da América, a partida única, e aí chama a atenção. Por exemplo, nós estamos em um museu, Museu Larco, que tem, para você ter uma ideia, 99 anos de fundação. O ano que vem, o Museu Larco vai completar 100 anos. E aqui nós temos peças de até 5.000 anos.
Você acha que é difícil uma final de Libertadores da América? Você acha que é complicado jogar uma partida decisiva de Campeonato Brasileiro? Imagina também, há 5.000 anos, como é que as pessoas viviam aqui no Peru, por exemplo, né, naquele período pré-colombiano. Pré-colombiano porque antes da chegada de Cristóvão Colombo na América, né? Cristófaro Colombo, um italiano que esteve a serviço do reino da Espanha para descobrir a América. E aqui nessa verificação pré-colombiana no Museu Larco, a gente vê, por exemplo, algumas setas de pedra, né? Algumas facas de pedra ou até pontas de lanças, como você pode ver por aqui. Quanto a Palmeiras e Flamengo, Flamengos e Palmeiras, nós teremos na decisão da Libertadores da América. Essa é uma história que a gente vai contar no próximo sábado. Ontem ficou caracterizado para mim o seguinte, como disse o Elton. O elenco do Flamengo é melhor do que o elenco do Palmeiras. É um elenco incomparável, como eu digo, do Flamengo. E um elenco que poderia ser confiável, como diz o Zinho, do time do Palmeiras. Só que nos últimos jogos, o time do Palmeiras não tem demonstrado essa confiança. E, na minha opinião, o Flamengo é favorito para o Brasileiro e para a Libertadores da América. Boa, Pascoalito também é cultura. Nossa, Também espetacular, aula de história agora. Uma aula de história aqui pra gente. Siga conosco, Oswaldo Pascoal, para a gente falar também do lado verde desta decisão, mas também neste Campeonato Brasileiro. Palmeiras, que ontem foi derrotado pelo Grêmio, sai na frente, mas acaba derrotado. E aí o que a gente traz? Os últimos 5 jogos do Palmeiras antes de finais de Libertadores. O comparativo em 2021 com 2025. Em 2021, nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 26,7%. 7 gols marcados para 7 sofridos. Nesta temporada, nenhuma vitória para 2 empates e 3 derrotas. O aproveitamento de 13,3%. 3 gols marcados e 6 gols sofridos. Esse recorte do Palmeiras no momento, né, Pascoal, bem ruim. Palmeiras chega num momento de baixa, talvez, da temporada, a gente pode dizer dessa forma. E não só pelos resultados, né? Também não tem desempenhado. A gente fala do jogo de ontem, claro, um time muito modificado, o Abel com sua estratégia ali no início do jogo, até quase finalzinho do primeiro tempo. Um Palmeiras que soube levar, mas depois na segunda etapa acaba dominado pelo Grêmio. Mas, de fato, mesmo com o seu time principal, um Palmeiras que nesses últimos jogos tem entregado pouco, né? Ah, mas entregaram pouco mesmo, né? Os números dizem isso claramente, né, desse acontecimento que você mostrou agora há pouco aqui, né? E, aliás, esses números falam mais sobre o treinador do Palmeiras do que propriamente do elenco do Palmeiras e do time do Palmeiras, porque se torna um modus operandi, né? O time não vai bem nessas últimas partidas que antecedem Libertadores da América. E quem lembrar da conquista do Palmeiras contra o Flamengo, vai ver que naquele momento o Flamengo também era apontado como favorito naquela partida que foi realizada em Montevidéu. Então, é um instante, é um momento, decisão de partida única promove esse tipo de coisa. Os jogadores foram preservados, foram preparados para essa final e estão se preparando para esse momento. O Abel é um grande motivador e todo mundo sabe disso. O Abel é capaz de mover algumas coisas, tirar alguns pontos positivos de toda essa negatividade que está passando o Palmeiras e introduzir esse momento positivo para o time que vai para uma decisão de Libertadores. Ele vai saber aproveitar isso, acredito, para esse momento de decisão. Ontem o inesperado, na minha opinião, foi sofrer o gol de empate nos últimos minutos do primeiro tempo. Porque na etapa... Vamos lá, né? Vamos mudar a telinha aqui ao vivo, né? Bora. Deixa eu pegar aqui. Não é essa. É a outra. Tenha paciência. Ah, por que você não edita o vídeo, cara? Porque eu faço ao vivo. Vamos lá. Para complementar, o time do Grêmio foi superior ao Palmeiras e justificou a vitória. Eu não concordo com as palavras do Abel quando o Abel começa a transferir responsabilidade. A culpa nunca é dele, a culpa nunca é do trabalho que está sendo executado, muito pelo contrário,
A culpa sempre é daquele que jogou contra, os jogadores dos adversários, a arbitragem que não foi boa. É melhor a gente dar uma olhadinha para dentro também em alguns momentos para saber o que está sendo feito e o que foi feito e o que ele pode melhorar. E é nisso que o torcedor do Palmeiras acredita. Numa campanha semelhante entre a última conquista das Libertadores e essa final de Libertadores da América, numa tentativa de superar um grande rival que é o Flamengo num momento tão importante da temporada. Eu acredito que ele vai saber aproveitar toda essa instabilidade para trazer o Palmeiras no momento mais estável para esse momento de decisão. Ferreira, vamos ouvir então o treinador do Palmeiras no pós-jogo contra o Grêmio. Acho que fizemos uma belíssima primeira parte, acho que entramos muito bem no jogo. No último terço as decisões e as finalizações não terem levado outro acerto. Tu não podes cometer um penalti daqueles, não podes, mesmo quando estamos a perder 2-1, falhar um golo debaixo da baliza, como o Facundo falhou, não podes. Esse tipo de erros pagam-se muito caros. Depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. Depois desse penalti, muita coisa mudou. Nomeadamente o árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Será que os outros árbitros não ficaram com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? Recorrer à arbitragem de um jogo lá atrás também, né, Elton? Sem olhar... É desculpa de fracassado e perdedor, né? Nessa temporada, ele é isso, fracassado e perdedor. Até aqui, sim. O que a gente está discutindo até agora, né, de desempenho do Palmeiras nos últimos jogos nesse Campeonato Brasileiro dentro de casa, como um empate contra o Vitória, né? O Abel também precisa rever isso. Depois daquela remontada contra a LDU, um Palmeiras que a gente imaginava que fosse ganhar ainda mais força, parece que foi esfarelando nesses últimos jogos. Né? E aí é muito raso, né? Vir puxar uma história de arbitragem lá atrás, enfim. Faz parte desse jogo mental, será? Sim, e todo ano a gente vê isso, né, Glaucia? Porque, vamos lá, 2023, quando o Palmeiras disputava o título com o Botafogo, o Abel foi para uma coletiva e disse que o campeonato já estava decidido. E o Palmeiras conseguiu arrancar, num confronto direto com o Botafogo, ali se aproximar, ultrapassar o Botafogo e ser campeão brasileiro. E naquele ano, o John Textor usava esse mesmo argumento. Porque a arbitragem, a gente fez um levantamento, inteligência artificial e etc., Exato. falando que a arbitragem tinha influenciado no resultado do Campeonato Brasileiro. Ano passado o Botafogo foi campeão, a gente não ouviu essa história. Mas a gente ouviu de outros personagens também que estavam disputando com o Botafogo que a arbitragem prejudica. Isso é um consenso meu, seu, do Abel Ferreira, do Fã de Esportes. A arbitragem brasileira é ruim. Isso aqui a gente entra num consenso. Ok. Agora, é uma arbitragem ruim para Flamengo, que é líder do campeonato, até o Sport, que é a lanterna do campeonato. Todos reclamaram de arbitragem nesse Campeonato Brasileiro. Todos os 20 clubes. É um consenso também entre os participantes. Dito isso, eu acho que o Palmeiras ele viveu a melhor versão do Abel Ferreira desde que ele chegou aqui, em 2020. Esse momento que ele tinha uma sequência de bons resultados, que era líder do campeonato, ultrapassou o Cruzeiro, acabou sendo ultrapassado pelo Flamengo agora e tem na Libertadores o seu principal objetivo. A gente viu naquela tela a comparação com 2021. Coincidências. O Palmeiras chegou àquela final com 4 jogos sem vencer. Empatou com o Galo, inclusive, antes por 2-2 e acabou indo fazer o jogo com o Flamengo. Só que naquela oportunidade, o Palmeiras tinha 19 pontos de desvantagem para o Atlético, que foi o campeão brasileiro. O Palmeiras já não estava mobilizado para o título nacional. Então estava focado mesmo na Libertadores. E o Galo, inclusive, venceu a Copa do Brasil naquela oportunidade também. Então, o Palmeiras chega desgastado porque disputa 2 títulos. Em 2021 disputavam só. Focava mais na final da Conmebol Libertadores. Por isso traz também um clima um pouco mais de tensão. E mesmo assim, o Flamengo, que para mim em 2021 era favorito, porque jogava melhor que o Palmeiras e disputava o título com o Atlético também naquele momento, acabou o Palmeiras sendo campeão. Eu acho que o equilíbrio é muito maior justamente pela melhor versão que a gente viu do Palmeiras nessa temporada, que foi justamente antes dessa sequência de jogos sem vencer. Turma, vamos fazer mais uma pausa aqui no nosso Sport Center. Na sequência...
a levar o Flamengo para as viagens de final de Conmebol Libertadores. E como você disse muito bem, Glaucia, isso é pensado para ter esse último contato com o torcedor. Infelizmente, muitas coisas fogem ao controle e é claro que a gente vai esbarrar muito na questão de segurança pública, na questão da relação, em que muitas vezes essa segurança tem com os eventos privados, que são os jogos de futebol, mas isso a gente está falando de uma manifestação popular nas ruas, né, do Rio de Janeiro, na saída ali do centro de treinamentos do Flamengo, que parece ter fugido ao controle. E essas cenas sempre são cenas que acabam deixando a gente assustados, porque a gente não está falando de um jogo de futebol, a gente está falando de uma manifestação que envolve futebol, mas não necessariamente de um jogo. E que, fugindo ao controle, tudo a gente viu ali nas imagens, balas de borracha, os torcedores reclamando realmente da ação da polícia, que, volto a repetir, a gente vai esbarrar na questão de segurança pública, a gente vai esbarrar muito no que aconteceu no Rio de Janeiro semanas atrás, em como o Rio de Janeiro tem lidado, né, com essa questão da segurança. E até interessante você tocar nesse ponto, porque a Roberta Barroso está lá e está acompanhando, e hoje pela manhã eu estava no Sport Center 1 e ela trazia informação da dificuldade do acesso ao aeroporto do Galeão, porque linhas amarela e vermelha com problemas também, muitas vezes bloqueadas, sim, tiroteio, vários problemas aí de segurança pública acontecendo, sim, nessas principais vias de acesso. Então já havia também um problema até para acessar o aeroporto do Galeão, para chegar lá, justamente por conta dessa questão de segurança pública. Exatamente. E claro que as polícias, né, civil, militar, enfim, precisam dar conta de muita coisa que acontece numa cidade como o Rio de Janeiro, que tem seus problemas e que esses deslocamentos, né, da polícia para diversas partes da cidade fazem parte do cotidiano, né, de qualquer cidade, inclusive grande, né, do Brasil, que tem que lidar com esse tipo de situação, principalmente com a violência urbana. E aí, logicamente, há esse deslocamento também de parte desse efetivo para lidar com centenas, até milhares de torcedores, né, que estão ali apaixonados para dar o seu último abraço aos jogadores que vão disputar mais uma final importante para a história do Flamengo. E quando eu falo de fugir ao controle, não é necessariamente essa questão dos torcedores estarem fazendo baderna ou, enfim, digamos, obstruindo via pública, fazendo algo que seja realmente de encontro ao que é, né, o convívio social. Muitas vezes é um excesso, né? Esse excesso acaba também gerando uma reação do outro lado. E isso traz também esses momentos que estamos vendo. Mães, né, e pais com crianças, né, crianças adolescentes, outras crianças mesmo ainda, né, pequenas, e isso assusta também. Todos foram ali em prol do seu clube do coração, mas acaba fugindo ao controle mais uma vez. A gente espera que, no fim das contas, o saldo não seja tão negativo como a gente já vê de clima de tensão, né, de feridos, como a gente viu aí nessas imagens. E que, no fim das contas, tudo se normalize. Não só nesse evento específico, mas na cidade como um todo. Sem dúvidas, Elton. A gente segue com a nossa equipe lá, acompanhando também essa movimentação ainda no Galeão. Já já a gente traz mais também da festa, do que foi esse... Galera, eu vi que teve algum tumulto no final, né, cara, da festa. Mas, assim, pelo menos nesse corte aqui da imprensa, eles trazem só a parte ruim, né? Eles não trazem a parte boa. Porque a festa foi maravilhosa, foi linda, né, cara? Muitos torcedores do Flamengo fizeram uma linda festa, né? De despedida do time que vai para Lima, que vai para a grande final da Libertadores. Cara, tinha mais de 30 pessoas em cima do ônibus. Caramba, eu fiquei impressionado. Bem, galera, é isso. Nesse corte aqui você acompanhou as últimas informações do nosso Mengão, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Tamo junto, saudações rubro-negras e até mais. Fui!